Quero lembrar a todos que há um ano, aproximadamente, nós temos estudado sobre a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Estudamos também sobre o sepultamento do Senhor. E hoje nós vamos inaugurar uma nova fase dos nossos estudos, que é falar a respeito da ressurreição do Senhor Jesus. E para isso eu peço a todos que fechem seus olhos, que em primeiro lugar recline a sua cabeça, eleve o seu coração ao Senhor, peça a Deus sua graça, sua misericórdia, para que nós, em nossa insignificância e pequenez, possamos mergulhar neste assunto tão denso, tão solene, tão importante para a salvação de cada um de nós. Nosso Pai Celestial, a Ti nós viemos adorar, Senhor, e glorificar o Teu nome, pois Tu és o nosso Deus, o Criador, o Senhor do céu e da terra. Senhor, e na Tua presença ousamos entrar neste momento, pelo novo e vivo caminho que Cristo abriu para nós, por meio da Sua morte na cruz do Calvário, derramando o Seu sangue puro e inocente, para que nós, pecadores injustos e culpados, pudéssemos ser aceitos na presença do Deus Santo. Ó Pai, graças te damos por este novo dia, por mais esta semana que vai se encerrando. Senhor, por esta oportunidade bendita que temos de ouvir a Tua palavra, de aprender do Evangelho, meu Deus, de nos aprofundar, Senhor, em questões que têm sido deixadas de lado, infelizmente, nesta geração, meu Senhor. Ajuda-nos por Tua graça, pois nada buscamos, ó Deus, senão a verdade, conforme as Escrituras. Procuramos, ó Deus, fazermos o que é certo e agradável perante os Teus olhos. Procuramos, Pai, conhecer o Teu caminho para andar nele e chegarmos ao céu. Por isso pedimos o Teu auxílio, Senhor. Abençoa-nos por Tua graça, meu Deus, e ajuda-nos, Senhor, também, para que nossas mentes estejam concentradas e estejamos conscientes da seriedade das coisas as quais temos estudado. Perdoa, meu Deus, em Cristo Jesus os nossos pecados e concede-nos assim Tua graça. Oramos, ó Pai, damos graças ao Senhor, no nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Louvado seja Deus. Hoje nós vamos nos aprofundar mais a respeito da mensagem do Evangelho, o qual já aprendemos que os apóstolos, quando pregavam, quando anunciavam o Evangelho, eles pregavam o Evangelho resumindo-o em 3 fatos. Os apóstolos pregavam o Evangelho falando sobre a morte, sobre o sepultamento e sobre a ressurreição do Senhor Jesus, conforme, por exemplo, nós temos em 1 Coríntios capítulos 15, versos 3 e 4, quando o apóstolo Paulo diz, porque também recebi do Senhor o que também vos entreguei. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Então era dessa forma que os apóstolos pregavam o Evangelho. Era dessa forma que as pessoas ouviam o Evangelho e o recebiam, criam e eram salvas. Meus irmãos, e um aspecto muito importante do que vamos tratar a partir de hoje, que é esse 3º fato, que é a respeito da ressurreição do Senhor Jesus. Um dos pontos importantes a respeito deste assunto é que você vai observar que naquela manhã de domingo, simplesmente não havia nenhum ser humano no mundo que acreditasse que Jesus iria de fato ressuscitar. E por que é importante nós começarmos falando sobre isso? Porque é bem possível que dentro de nós também hajam pessoas que saibam que o Senhor Jesus profetizou que ele ressuscitaria ao 3º dia. E que também conheçam sobre a morte do Salvador na cruz. E que saibam que José de Arimateia e Nicodemos sepultaram o seu corpo. E que também você concorde que ele ressuscitou.
sendo essa sua concordância, sendo apenas uma concordância mental, sendo aquilo que se chama de assentimento intelectual. Ou seja, eu concordo porque todo mundo concorda, mas eu não creio de todo o coração que assim foi. E é indispensável que todos nós creiamos igualmente nesta verdade do Evangelho que nos comunica que Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Pois é assim que o apóstolo Paulo nos informa que a salvação se dá. Não é? Em Romanos, capítulo 10, verso 9, por exemplo, que é um texto muito conhecido, o apóstolo Paulo diz que, porque se com a tua boca confessares o Senhor Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então vê como Paulo diz que a salvação se dá. Não é simplesmente compreendendo ou aceitando que o Senhor Jesus de fato morreu e foi sepultado e ressuscitou. Não é simplesmente eu concordando com isso e falando isso. O que de fato salva é o meu coração crer que Jesus esteve morto, mas que ele ressuscitou. Meus irmãos, por isso que o que nós precisamos fazer hoje é ver como o corpo do Senhor, que permaneceu por 3 dias frio e inerte dentro de uma sepultura, reviveu. Como foi que isso aconteceu? E para que nós entendamos, para que o nosso coração obtenha as provas que ele precisa para crer, para confiar verdadeiramente nesta mensagem, nós precisamos seguir os fatos que são narrados no Evangelho, pois eles, além de nos apresentar os acontecimentos daquela manhã de domingo, também nos apresenta provas destas realidades, que Jesus realmente morreu e que ele realmente foi sepultado, mas que ele também ressuscitou dos mortos. E são essas provas que nós precisamos ter em nossos corações. E como é que nós obtemos essas provas e então o nosso coração pode crer nessa realidade? O primeiro ponto é nós irmos ao Evangelho de Mateus, capítulo 27, e fazermos a leitura dos versos 62 a 66. Eu convido você a fazermos isso agora, para nós entendermos o que aconteceu um dia antes da ressurreição. O verso 62 nos mostra: no outro dia, isto é, o dia seguinte à preparação, os principais sacerdotes e os fariseus reuniram-se diante de Pilatos e disseram: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, quando ainda vivo, afirmou: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja vigiado com segurança até o terceiro dia, para não acontecer que, vindo os discípulos, roubem o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos. E assim o último engano será pior do que o primeiro. Pilatos lhe disse: tendes uma guarda, ide, dai-lhe a segurança que puderdes. E eles então foram e mantiveram o sepulcro seguro, lacrando a pedra e deixando ali a guarda. Irmãos, este relato do que aconteceu no dia seguinte à morte e sepultamento do Senhor Jesus, nos fornece provas importantíssimas da realidade da morte e do sepultamento do Senhor Jesus, provas que nos são dadas não pelos discípulos, não por aqueles que seguiam o Senhor Jesus, mas ao contrário, provas que nos são fornecidas pelos próprios inimigos de Cristo. É dito aqui que os principais sacerdotes se reúnem novamente um dia depois da morte e sepultamento do Senhor Jesus. Por isso o texto do verso 62 começa assim: no outro dia quer dizer no dia posterior à morte e o sepultamento de Cristo, há uma nova reunião dos principais sacerdotes e eles então pela terceira vez vão a Pilatos fazer um pedido. E esse pedido foi motivado, o pedido que eles fazem a Pilatos foi motivado porque eles se lembraram das palavras que o Senhor Jesus Cristo havia dito acerca da sua ressurreição.
Eles se lembraram que o Senhor Jesus havia dito que depois de 3 dias ele iria ressuscitar. Mas é evidente, é claro, é óbvio que os inimigos de Cristo não acreditavam de modo algum que ele poderia ressuscitar. No que eles acreditavam, e o que está escrito aí no verso 64, é que eles queriam tentar impedir alguma suposta fraude com relação à ressurreição. Ou seja, eles imaginam que os discípulos de Cristo, não é, Pedro, Tiago, João, depois que o Senhor Jesus foi morto e sepultado, que eles fossem lá para roubar o corpo morto do Senhor Jesus e então dizer ao povo que Jesus havia ressuscitado. Não é? Então é preciso nós entendermos do que se trata os versos 62 a 64. Eles entendiam e eles planejavam tentar impedir um suposto plano dos discípulos para roubar o corpo do Senhor e depois dizerem à nação de Israel, ao povo, que Jesus ressuscitou. Eles de forma alguma acreditavam na ressurreição do Senhor Jesus, mas eles vão a Pilatos para fazer um pedido de que Pilatos fornecesse os meios para que eles mantivessem o sepulcro bem guardado, para que não acontecesse uma fraude. Não é? E nós sabemos que mesmo eles agindo assim, com a motivação que eles tinham, o que de fato eles estão dando a nós são provas e mais provas e mais provas de que nosso Salvador esteve morto, de que ele morreu na cruz e foi sepultado. E eles estão falando exatamente sobre isso aqui. Não é? Porém, eles estão pedindo a Pilatos que eles forneçam meios para que eles possam guardar o sepulcro. No verso 65, há a permissão de Pilatos. Pilatos lhes disse: tendes uma guarda, ide, dai-lhe a segurança que puderdes. Ou seja, Pilatos autoriza. Pilatos, não é, ele vê uma certa plausibilidade naquilo que os fariseus e principais sacerdotes estavam dizendo, e Pilatos então fornece a ele uma guarda armada, né, uma guarnição de soldados, vários soldados romanos armados, fortemente armados, para que eles vigiassem o túmulo do Senhor Jesus com segurança. E no verso 66 nós vemos o seguinte: as medidas que foram tomadas como precaução para impedir uma fraude, não é, por parte dos discípulos de Cristo. Nós vemos que no verso 66 é dito que eles então foram e mantiveram o sepulcro seguro, lacrando a pedra e deixando ali a guarda. Presta muita atenção no que eles fizeram. Veja que coisa importantíssima. Precauções foram tomadas para que não houvesse uma fraude com relação à ressurreição. Não é? O que eles vão fazer então? Eles pegam aqueles guardas, vão até o sepulcro que ficava num jardim próximo ao Calvário, como a Bíblia nos informa. Eles fazem um tipo de argamassa e lacram a pedra para dificultar a remoção da pedra. E ainda colocam na pedra um selo do Império Romano que tornava um crime violar aquele lacre. É isso que significa, eles mantiveram o sepulcro seguro, lacrando a pedra, e por fim ainda, eles mantêm a escolta de soldados ao redor do sepulcro, para guardar o sepulcro até o terceiro dia, para evitar uma suposta fraude na ressurreição. Porém, aqui o que é que nós temos? Meus irmãos, conforme nós formos avançar agora do estudo sobre a ressurreição, você vai perceber o quanto estas atitudes dos inimigos de Cristo nos beneficiam, porque nos provam o quão verdadeira e genuína foi essa ressurreição. Vemos aqui que os inimigos de Cristo, eles não acreditavam na ressurreição, mas eles arquitetam todo esse plano e executam esse plano de guardar bem o sepulcro, exatamente para que não houvesse nenhuma fraude com relação a isso.
O objetivo deles era um, porém, o que eles fornecem para a igreja são provas da genuína ressurreição do Senhor Jesus. Mas a seguir, seguindo o relato bíblico, agora a partir do capítulo 28, seguindo a sequência do texto, capítulo 28, verso 1, nos é dito assim: depois do sábado, ou seja, depois deste dia que os judeus foram lá e deixaram a guarnição dos soldados ao redor do sepulcro, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Veja, o que é que nós temos aqui nesse capítulo 28, verso 1? Nós vemos aquelas mesmas mulheres corajosas que ficaram por 3 anos ao lado do Senhor Jesus, que serviram o Senhor Jesus, que são até mesmo na Bíblia chamadas de discípulas do Senhor Jesus. Estas mulheres, não é, que ficaram ao pé da cruz, que permaneceram ali quando o corpo do Senhor Jesus Cristo foi sepultado por José de Arimateia e Nicodemos, estas mesmas mulheres, elas deixaram passar o sábado e no domingo pela manhã, elas foram ao sepulcro. Porém, o que elas foram fazer no sepulcro? O que é que Mateus nos informa que elas foram ver lá no sepulcro? Será que por acaso elas estavam indo ao sepulcro para ter um encontro com Cristo ressurreto? Não, o que nos ensina o texto é que elas foram para ver o sepulcro. Não é? E em outras passagens é dito que elas... em outra passagem, por exemplo, em Marcos 16:1, é dito que passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Então a razão pela qual elas estavam indo ao sepulcro não era porque elas acreditavam que o Senhor Jesus havia ressuscitado. Pelo contrário, elas acreditavam que o Senhor Jesus ainda estava morto e sepultado. Portanto, meus irmãos, o que as Sagradas Escrituras querem nos informar até aqui é que nem os inimigos de Cristo, nem os amigos de Cristo, nem os discípulos de Cristo, nem o povo de Israel, nem mesmo as mulheres que permaneceram ao pé da cruz, que andaram com o Senhor Jesus e que ouviram da própria boca dele que ele iria ressuscitar, nem elas acreditavam na ressurreição. Meus irmãos, mas então isso nos leva a uma reflexão, uma pergunta, e é esse o nosso propósito, né? É levar os irmãos a uma reflexão, isso é ter uma consciência bereana, é sermos levados a uma reflexão. E a reflexão aqui é a seguinte: por que ninguém acreditava na ressurreição do Senhor? Por que isso está tão claro na Bíblia? Que nem os inimigos, nem os amigos, nem as discípulas de Cristo, nem as mulheres, nem Maria Madalena, nem Maria, mãe de Tiago, nem Salomé, ninguém acreditava que o Senhor Jesus iria ressuscitar ao 3º dia. Por quê? Ninguém acreditava na ressurreição. Meus irmãos, preste atenção no que você vai escutar. Porque ressurreição dos mortos, crer que mortos ressuscitam, é algo tão contrário à realidade na qual nós estamos inseridos agora, que é praticamente inconcebível a mente humana aceitar naturalmente que mortos voltam à vida. Você entende por que ninguém acreditava na ressurreição do Senhor Jesus? Você já parou para pensar nisso? Como é que os homens veem as sepulturas? Como é que sepulturas são vistas? São vistas como lugares onde corpos são sepultados e nunca mais eles saem de lá. Esse é o modo que os homens veem as sepulturas. E não somente os homens, meus irmãos. Crentes também muitas vezes podem ver sepulturas assim. Porém, um detalhe com relação a essas mulheres que realça o fato delas irem ao sepulcro para encontrar um Senhor morto é o seguinte: elas tinham visto mortos ressuscitarem. O Senhor Jesus, antes da sua morte, ressuscitou 3 mortos. Ressuscitou a filha de Jairo,
o filho da viúva de Naim e Lázaro. E elas estavam lá. E elas viram o Senhor ressuscitar. No entanto, nem mesmo elas acreditavam que o Senhor Jesus morto poderia ressuscitar. Você entende? Elas acreditavam que ele tinha poder para ressuscitar os mortos, mas elas não acreditavam que ele tinha poder para ressuscitar a ele mesmo. E esse é um dos problemas, meus irmãos. E essa é a razão pela qual elas vão ao sepulcro. Elas não acreditam, as pessoas não olham para as sepulturas como moradas provisórias, como de fato a Bíblia nos ensina, como de fato a fé cristã nos mostra que as sepulturas são. Sepulturas são moradas provisórias para os nossos corpos, nada mais, provisórias, não é? Só que por que elas estavam indo lá para ver o sepulcro? Porque elas estavam indo lá para ungir o corpo morto do Senhor Jesus. A razão é que, ao contrário dos fariseus, lembra-se que os fariseus disseram para Pilatos, aí no verso 63, que eles se lembravam que o Senhor Jesus havia afirmado que depois de 3 dias ele iria ressuscitar. As mulheres haviam se esquecido que o Senhor Jesus havia falado isso. Vocês vão ver isso mais à frente. Mais à frente, aí no verso 6, nós vamos ver que é exatamente isso que o anjo fala a elas, que elas se esqueceram da verdade fundamental da Bíblia, do Evangelho, que dá toda a realidade, a religião cristã, a vida, a morte e o que vem depois da morte. E essa realidade se chama ressurreição de mortos. Mortos voltam à vida. E é por isso, porque elas se esqueceram das palavras de Cristo, que elas vão ao sepulcro, ungir o corpo, e não com o intuito de ir lá para ter o encontro com o Senhor Jesus vivo. Mas ao chegar no sepulcro, o que acontece? Eventos extraordinários, coisas extraordinárias. Aí no verso 2. Havia acontecido um grande terremoto, pois um anjo do Senhor havia descido do céu e, aproximando-se, o que o anjo fez com a pedra? Removera a pedra e estava assentado sobre ela. Não é? Quando nós olhamos aqui a ressurreição, o relato da ressurreição está nos 4 evangelhos. Quando nós olhamos, por exemplo, para textos paralelos, nós vamos ver que quando essas mulheres estavam caminhando em direção ao sepulcro, elas iam conversando entre si. E a conversa delas era: quem nos removerá a pedra do sepulcro? Não é? Elas precisavam que a pedra fosse removida. E elas então perguntavam, está lá em Marcos 16:3. Quem nos removerá a pedra do sepulcro? Mas quando elas chegam no sepulcro, elas ficam perplexas. Porque a Bíblia nos informa que havia acontecido o que lá? Um terremoto aconteceu ali. Um grande terremoto, na minha versão, diz assim: havia acontecido um grande terremoto. Meus irmãos, e este fato de haver um grande terremoto no dia da ressurreição do Senhor deveria nos fazer lembrar de um fato que aconteceu 3 dias antes. Pois devemos nos lembrar que quando o nosso Salvador morreu, o que aconteceu? O véu do templo se rasgou de alto a baixo, a terra tremeu, o planeta estremeceu e as pedras se partiram. Agora, de novo, na ressurreição do Senhor Jesus, há de novo um terremoto, um grande terremoto. E nós devemos perguntar, meus irmãos, por quê? Por que um grande terremoto na morte e depois um grande terremoto na ressurreição? Porque terremotos não acontecem ao acaso. O mundo onde nós vivemos, um mundo que despreza o conhecimento da palavra de Deus, pensa que a Terra se move por ela mesma. Devido ao movimento de placas tectônicas e tudo mais, as pessoas, o homem, ele procura encontrar alguma coisa para tentar pensar que Deus não existe. Entretanto, sempre que a Bíblia nos mostra terremotos, é porque coisas extraordinárias aconteceram ou estão para acontecer. Ok? Então é por isso que terremotos acontecem. Não é? Ou seja, o terremoto da morte de Cristo é para anunciar ao mundo que ele morreu.
O grande terremoto na ressurreição é para anunciar ao mundo que o bendito Salvador ressurgiu dentre os mortos, louvado seja Deus. Mas além do terremoto, outra coisa muito extraordinária acontece. É dito no verso 2 ainda que, pois um anjo do Senhor havia descido do céu e, aproximando-se, remover a pedra e estava sentado sobre ela. Veja como João descreve de modo metódico a origem deste anjo, de onde ele veio e por que João nos fala assim acerca desse anjo. Ele diz que um anjo do Senhor, ele desceu do céu. Por que João descreve este anjo como sendo um anjo do Senhor? Para nos informar que era um anjo de Deus. Porque existem anjos caídos, que são os demônios. Mas este anjo que estava ali no sepulcro do Senhor Jesus, no dia da sua ressurreição, era um anjo do Senhor e ele desceu do céu, o que significa que ele veio enviado pelo próprio Senhor Deus. E o que ele veio fazer? Ele se aproximou para remover a pedra do sepulcro. Ele foi enviado para abrir a sepultura, para remover a grande pedra. Porém, nós devemos notar que o evangelista Mateus nos diz o seguinte, que o anjo não rolou a pedra. Ou seja, que o anjo também não só abriu a porta do sepulcro. A palavra usada pelo anjo aí é remover. E tem inúmeros sentidos esta palavra e uma enorme importância para mim e para você, nessa vida e na próxima, entender por que o anjo removeu a pedra do sepulcro onde o nosso Senhor estava sepultado. Só que mais sobre isso, mais sobre esses pontos importantes a respeito do remover da porta do sepulcro, eu vou falar mais à frente. Eu quero só que você pense na seguinte questão. O terremoto foi a comunicação ao mundo da ressurreição. O anjo veio e removeu a porta, a pedra que está, e ficou assentado sobre ela. E isso nos informa que nosso Senhor, então, já havia ressuscitado. Que o Senhor Jesus, na manhã de domingo, ele ressuscitou. Mas como é que foi a ressurreição dele? Como Jesus ressuscitou? Como é que a Bíblia descreve a ressurreição do Senhor Jesus? Meus irmãos, a Bíblia não nos descreve como foi a ressurreição. Mas a Bíblia nos informa quando foi a ressurreição. Não é? Foi como Marcos 16:9 diz, foi no domingo pela manhã, bem cedo. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, saiu do túmulo e começou a aparecer a Pedro, a Maria Madalena, aos discípulos. Então foi nesta manhã, o que significa então aqui o seguinte. Por que a Bíblia não descreve como foi a ressurreição? Porque não é necessário que nós saibamos como é que isso acontece. Não é necessário que nós saibamos explicar como isso acontece. O que é necessário? Que nós simplesmente creiamos que isto acontece. É necessário, meus irmãos, que nós simplesmente venhamos ouvir o que o Evangelho está nos informando e venhamos crer no que o Evangelho diz. Porque é a palavra de Deus. Que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, a porta foi removida e Cristo então sai em direção ao jardim que rodeava o sepulcro. Mas, meus irmãos, é importante nós explicarmos um ponto aqui. Explicarmos por que o anjo não foi enviado. Para que o anjo não foi enviado? Porque tem muita gente que pode confundir isso. Meus irmãos, o anjo não foi enviado para ressuscitar o Senhor Jesus. O anjo foi enviado para remover a pedra do sepulcro. Você entendeu? Quem foi que ressuscitou o Senhor? Em Atos 2:24, por exemplo, a Bíblia diz que Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. Então a Bíblia, em Atos 2:24, e diga-se de passagem aqui,
com a pregação de Pedro no Pentecostes, Pedro está pregando sobre a morte, o sepultamento e a ressurreição. Então veja como a igreja pregava assim há 2000 anos atrás. Hoje pregam-se várias outras coisas, porém a mensagem que impacta e que transforma as almas e que leva o pecador à conversão é ele entender que Cristo morreu por seus pecados e foi sepultado por seus pecados, porém ele não ficou morto, ele foi ressuscitado por Deus. Portanto, a missão do anjo não era ressuscitar o Senhor, era remover a pedra do sepulcro. Mas então, seja reflexivo mais uma vez e pense, por que um anjo precisou ser enviado para remover a pedra do sepulcro? Porque o próprio Senhor Jesus, ressurreto dentre os mortos, não ordenou que a pedra saísse da frente. Ele ordenou ao vento e o mar lhe obedeceram. Isso deixou os discípulos chocados. Porque o Senhor Jesus não ordenou que a pedra fosse removida, que a pedra saísse do caminho. Por que não foi assim? Meus irmãos, não foi assim por motivos, evidentemente, muito importantes. Foi assim, o anjo precisou ser enviado para remover a pedra, porque tanto a morte quanto o sepultamento, e os 3 dias que o Senhor Jesus Cristo ficou com seu corpo retido pela morte, todos estes fatos, todos estes eventos foram degraus da humilhação que Cristo desceu do céu para realizar por nós. Não foi por causa de Cristo que o anjo desceu para abrir a porta do sepulcro, foi por nossa causa. Meus irmãos, e eu quero dar aqui, para despertar a mente esclarecida dos irmãos, uma ilustração, para que todos nós entendamos o motivo pela qual esse anjo veio e removeu a porta. Porque o anjo precisou abrir a porta para o Senhor Jesus sair. Pense, na nossa realidade aqui, nesse mundo onde nós vivemos, quando um criminoso ele é julgado e condenado, ele é levado para a prisão. Ele é preso e ele fica retido na prisão até quando? Até que a pena seja totalmente cumprida. Depois que a pena está cumprida, o que aconteceu com aquele que foi condenado? Ele está livre, a sua pena está paga. Porém, quando o prisioneiro ele vai deixar a prisão, ele não abre as portas da prisão sozinho. Não é? Um guarda vem, abre a porta para ele, para que ele possa sair. Não é? Mas isso não, esse gesto do guarda, não é porque o prisioneiro não poderia fazer isso sozinho. Se você desse a chave para o prisioneiro, ele mesmo abria a porta da cela dele, abria as outras portas, até ele sair lá fora da penitenciária. Mas por que então há esse gesto de vir um guarda até a porta do detento, abrir a porta, soltá-lo, dizer você está livre, e abrir as outras portas até que o detento pudesse deixar a prisão? Esse gesto é para mostrar àquele que estava preso que a pena dele foi completamente paga, que tudo que ele devia foi pago. Não é? Ou seja, que a pena foi totalmente cumprida e que agora ele está livre. E é exatamente por causa disso, meus irmãos, que nosso bendito Pai envia do céu um anjo. Este anjo desce do céu como um guarda celestial para abrir a porta do sepulcro, para que o nosso bendito Salvador saia livre daquele sepulcro em direção ao jardim que ficava diante do sepulcro. Meus irmãos, e foi assim para que nós tenhamos provas de que o que Cristo fez na cruz por nós é eficaz. Que os pecados dos eleitos que foram pagos por Cristo estão de fato pagos. E que Ele nos substituiu na condenação, Ele nos substituiu na punição, Ele nos substituiu no cumprimento da pena. Tudo Ele cumpriu em lugar do seu povo. Por isso o anjo desce ao 3º dia.
Depois que o corpo dele fica retido pela morte por 3 dias, e ele ressurge dos mortos, ele vence a morte, e então a porta é aberta para que ele saia, para que nós pudéssemos, irmãos, ter certeza que os nossos pecados passados, presentes e futuros, se nós estamos em Cristo, se somos pessoas verdadeiramente convertidas, nossos pecados já foram julgados, condenados e punidos nele para sempre e eternamente. Louvado seja Deus. Por isso o anjo vem e remove a pedra para que o Senhor Jesus, então, ele saia do sepulcro onde ele ficou retido por nossa causa. Mas então eu quero voltar a esse pequeno detalhe. Não é? A porta não foi apenas aberta. A porta da sepultura foi removida. Meus irmãos, nesse fato repousa uma verdade que deveria encher o nosso coração de gozo para sempre. Porque ela significa também que as portas da morte foram para sempre abertas. Foi para que isso fosse possível, Jesus Cristo venceu a morte ao ressuscitar. E é por isso também que a porta foi removida. Porque daquele dia em diante, daquela manhã de domingo em diante, essa antiga prisão da morte, da qual ninguém escapava, agora está aberta para sempre. Meus irmãos, a morte é um inimigo vencido. Assim como o diabo já é um inimigo vencido. Assim como o pecado já é um inimigo vencido para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que creem, para aqueles que vivem pela fé no Evangelho. Da mesma forma, meus irmãos, a prisão da morte já é um inimigo vencido. Mas então, nós devemos fazer a seguinte pergunta, sermos sábios e perguntarmos: se a morte é um inimigo vencido, por que os cristãos continuam morrendo? Se a porta do sepulcro foi removida, elas não podem mais subjugar para sempre os cristãos, por que continuamos morrendo? Presta atenção. Eu vou explicar isso para você de um modo bem rápido, usando um termo teológico conhecido como já, mas ainda não. Não sei se você já ouviu, mas se você não ouviu sobre isso, estude sobre este ponto, que é muito importante para que nós entendamos várias coisas acerca da vida, da morte e da eternidade. O conceito teológico é chamado de já, mas ainda não. O primeiro ponto desse conceito é nós entendermos que nós vivemos sob a graça da vitória de Cristo sobre a morte na ressurreição. Isso já foi realizado. Isso é o já. Então nós já vivemos sobre esta graça. Cristo venceu, ele triunfou sobre a morte. Ele se entregou na morte na cruz para vencer a morte ao terceiro dia por nós, em nosso lugar, porque a morte é o salário do pecado que nós praticamos. Por isso nós vivemos sob a expectativa desta graça já realizada. Porém, o que ainda não foi realizado? O retorno de Cristo, a manifestação visível do reino de Deus, não é? Naquele dia em que a Bíblia nos mostra em que todos os mortos ressuscitarão, um dia ao qual o próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5, versos 28 e 29, nos informa que nós não devemos nos admirar disso, porque virá a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Então, é esse conceito que nós precisamos ter em mente. Cristo já venceu a morte, porém é na segunda vinda dele que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. É por isso que a porta da morte foi removida. A morte já foi ferida quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Mas quando ele voltar, ela será finalmente aniquilada e ninguém nunca mais morrerá para sempre. Meus irmãos, esse é o ponto que nós precisamos entender. É por isso que a porta do sepulcro foi removida.
porque ela não foi apenas aberta, removida, porque ela não poderá reter para sempre ninguém, nem salvos, nem os perdidos. Todos irão ressuscitar no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o remover da pedra. Mas há mais um ponto aí no verso 2 ainda que eu gostaria de destacar para os irmãos, que é no final do verso, quando é dito que o anjo se assentou sobre a pedra. O anjo remove a pedra, removera a pedra e estando sentado sobre ela, diz o santo livro de Deus. Meus irmãos, por que o anjo sentou sobre a pedra? Será que o anjo ficou cansado? Será que anjos se cansam assim como nós? Evidentemente que não. São seres espirituais, e seres espirituais não se cansam como nós nos cansamos. Mas então por que o anjo sentou sobre a pedra que ele removeu, e a pedra do sepulcro de Jesus? Não sobre outra pedra, ele não sentou numa tora de madeira, ele sentou sobre a pedra que ele mesmo removeu. Por que esse gesto do anjo? O que ele nos ensina? Qual o significado disso? Amados, o significado é que a obra do Senhor Jesus Cristo estava terminada, as almas do seu povo estavam compradas, a pena dos pecados do seu povo foi punida nele, a morte que apavora e atormenta os homens fora vencida, e as portas das sepulturas, as portas da morte já removidas. Portanto, o que este gesto do anjo quer é comunicar à humanidade, porque os homens temem e tremem diante da morte. Não é? Há inclusive uma passagem no livro de Jó que diz que a morte é o rei dos terrores, que é a coisa que os homens mais temem, mais têm medo. Mas o Evangelho nos comunica, nos informa, e sobretudo aqueles que temem a morte, que pela fé em Cristo crucificado, morto, sepultado e ressurreto, você pode descansar na mensagem do Evangelho. Você tem que descansar sobre a mensagem do sepulcro vazio, da porta removida, do anjo que se assentou sobre a pedra, porque não há descanso mais certo, meus irmãos. Não há descanso mais seguro, não há melhor descanso do que esta boa notícia. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, Jesus morreu, ressuscitou, para que nós pudéssemos também ressuscitar no fim dos tempos. Mas então aqui nós vamos olhar um outro ponto ainda, no verso 3, que foi a reação dos guardas frente a manifestação do anjo e o terremoto e todos esses sinais sobrenaturais que ocorreram na ressurreição de Cristo. Veja como a Bíblia descreve o anjo. É dito assim: o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas roupas brancas como a neve. Verso 4 diz que os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos diante dele. Então o Evangelho nos informa qual era a aparência desse anjo. No Evangelho de Marcos, por exemplo, é dito que ele parecia um jovem. No entanto, aqui Mateus diz que fica evidente que ele tinha características angelicais, celestiais, e a manifestação dos anjos diante de um anjo de Deus foi de tremer e ficar como mortos, quer dizer que eles caíram no chão como mortos diante da manifestação do anjo. Mas então, pela primeira vez no mundo, pela primeira vez ouve-se uma mensagem neste mundo. A mensagem sobre um túmulo vazio. Meus irmãos, quem foi o pregador desta mensagem? Será que foi Pedro? Será João? Será Mateus, o escritor deste evangelho? Será que foi José de Arimateia ou Nicodemos, homens corajosos que sepultaram o Senhor? Meus irmãos, quem foi a pessoa, quem foi que pregou pela primeira vez a mensagem da ressurreição de Cristo? Por favor, leia comigo versos 5 e 6, para que nós encerremos, porque está escrito assim. Mas o anjo disse às mulheres: não temais, pois eu sei que procurais Jesus que foi crucificado.
Ele não está aqui, mas ressuscitou, como havia falado. Vinde e vede o lugar onde ele estava. Louvado seja Deus. Meus irmãos, um anjo foi o primeiro mensageiro de Deus ao mundo a respeito do Evangelho, que comporta estas três verdades juntas, que nunca podem ser separadas, a respeito da morte, sepultamento e ressurreição do Senhor. Mas essa mensagem foi dirigida não aos soldados, não aos inimigos de Cristo, não aos fariseus, mas sim às mulheres. A pregação não foi dirigida a todos, mas às mulheres seguidoras de Cristo. E a mensagem para elas foi: não temam. Vocês não precisam temer. Vocês não precisam temer a ressurreição de Cristo. Vocês não precisam temer a mensagem do Evangelho que avisa vocês que no fim todos voltarão à vida. Quem teme a Deus, quem crê em Cristo, quem busca a Cristo, quem serve a Cristo, não precisa temer isso. Porém, a mesma mensagem não foi dirigida aos inimigos, aos soldados. Eles continuaram temendo e tremendo. Mas a mensagem do anjo foi: não temais, porque eu sei que procurais Jesus que foi crucificado. Veja o que o anjo está dizendo aqui. O anjo está dizendo que as mulheres foram à sepultura certa, no lugar certo, ok? Aqui nós temos esse relato: eu sei que procurais Jesus que foi crucificado. Elas sabiam onde o Senhor Jesus Cristo havia sido morto, elas presenciaram o sepultamento do Senhor Jesus, e você pode conferir isso aqui em Mateus 27, 61, não é? Que nos é mostrado no final da narrativa a respeito do sepultamento, que ficaram ali Maria Madalena e a outra Maria sentadas diante do sepulcro. Então elas sabiam exatamente o local do sepulcro, e o anjo confirma que elas estavam no sepulcro certo. E por que isso é importante? Meus irmãos, porque do mesmo modo como surgiram no mundo, e existem até hoje pessoas que negam que a morte de Cristo tenha sido real, há também, evidentemente, obviamente, pessoas que negam que a ressurreição de Cristo tenha sido real. E o argumento é que as mulheres foram no sepulcro errado. Que elas foram no sepulcro que ninguém tinha sido sepultado lá. E por isso elas se enganaram. E, portanto, o evangelho é uma fraude. Essa é a mensagem. É isso que o diabo quer que as pessoas pensem. Porém, nós vemos que o anjo do Senhor diz a essas mulheres, que sabiam muito bem onde elas estavam, que elas estavam no lugar certo e que elas estavam em busca da pessoa certa. Não é? Porém, e a pessoa que havia sido sepultada ali era o mesmo que havia sido crucificado. Ou seja, é o Jesus da cruz, da sepultura que elas buscavam. Esse Jesus, né, que elas estavam procurando e que foi crucificado, ele não está mais aqui. O anjo diz. Ou seja, o sepulcro está vazio. O sepulcro onde o Senhor Jesus Cristo foi sepultado, ele está vazio. Não é? E é importante nós nos lembrarmos que a religião cristã é a única religião do mundo que pode dizer isso. Todas as outras religiões que existem no mundo tiveram alguém que a instituiu, que a fundou. Porém, todas as outras religiões, os fundadores dessas religiões estão mortos e sepultados, e inclusive vários deles existem em seus sepulcros até hoje. Porém, o cristianismo é a única religião da qual nós podemos nos alegrar e glorificar ao nosso Deus, porque sabemos que o nosso Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele está vivo. E o anjo comunica isso a ela, dizendo assim: ele não está aqui, mas ressuscitou como havia falado. Ou seja, elas estavam indo ao sepulcro esperando encontrar um defunto. Mas por que elas foram lá tendo este pensamento? Porque elas haviam se esquecido do que Cristo havia dito.
Meus irmãos, isso é para nos ensinar uma coisa. Há verdades na Bíblia que nós nunca devemos, nem podemos esquecer para o nosso próprio bem. O que foi que elas esqueceram? O anjo disse, ele não está aqui, mas ressuscitou como eu havia falado. Ele disse para vocês que ele iria ressuscitar. Não é? Se nós lermos o texto paralelo, não é, desta mensagem do anjo, que está lá em Lucas capítulo 24, versos 5 a 8, nós temos mais informações sobre o que foi que o anjo relata que elas esqueceram. Lá em Lucas capítulo 24, verso 5, diz assim, e elas ficaram com medo e abaixaram os olhos para o chão. Ou seja, são as mesmas mulheres lá no sepulcro, porém aqui é dito que eles disseram, lá em Lucas é dito que haviam 2 anjos lá. Por que procurais entre os mortos aquele que vive? É a pergunta que eles fazem a ela. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou ainda na Galileia. Veja, o Senhor Jesus havia dito a elas 3 anos antes da sua morte que ele iria ressuscitar ao 3º dia. Mas qual foi o problema delas? Elas esqueceram. Elas se esqueceram do que o Senhor Jesus Cristo disse. Tanto é que no verso 8, aí em Lucas capítulo 24, verso 8, é dito que então elas se lembraram das suas palavras. Né? Então nós devemos entender aqui que o erro delas de ir à sepultura pela manhã, sem a expectativa de se encontrar com o Senhor Jesus Cristo vivo, é porque elas se esqueceram das palavras do Senhor Jesus. Meus irmãos, e o esquecimento, ele é um mal. O esquecimento é um mal que precisa ser combatido. Não podemos nunca nos esquecer das verdades fundamentais do Evangelho. E é para isso que o anjo foi enviado do céu, irmãos. Ele remove a pedra. O anjo anuncia o Evangelho da ressurreição pela primeira vez. E o anjo relembra os cristãos de coisas, das palavras do próprio Cristo, das quais eles haviam se esquecido. Meu irmão, não seja negligente, não seja preguiçoso. Guarde na sua mente verdades fundamentais, coisas muito importantes. Abrace o Evangelho, meu irmão, como se a sua vida dependesse disso, porque de fato depende. Essas mulheres foram os primeiros seres humanos a ouvir a pregação, essa pregação tão difícil, essa mensagem que é tão difícil de ser ouvida pelos ouvidos e corações dos homens, exatamente porque nós nunca vimos mortos ressuscitarem. Mas como é que eu posso ver? Meu irmão, há um ponto aqui no nosso encerramento da qual você deve parar um instante e refletir. Porque o anjo, ele diz a elas que ele ressuscitou, ele relembra a elas que o Senhor Jesus Cristo disse que iria ressuscitar. Mas o anjo faz um convite às mulheres. E este convite não é só a elas, meus irmãos. Tudo que é dito aqui cabe a todos nós. O convite é: vinde e vede o lugar onde ele estava. Ou seja, entrem no sepulcro e vejam o sepulcro, vejam as provas colocadas dentro do sepulcro do Senhor, para que você venha a crer nas coisas que foram deixadas pelo Espírito Santo no Evangelho, para que você viesse a crer. Então, nós queremos encerrar levando todos a esse entendimento, a compreensão destas coisas. É necessário que nós entremos no sepulcro e vejamos o lugar onde o corpo do Senhor foi depositado. Pois é neste lugar, dentro deste sepulcro, onde nós podemos entrar pelos olhos da fé, que estão as provas acerca da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, feche seus olhos e vamos orar, vamos pedir a Deus sua graça, para que nós possamos, à medida que estudarmos mais sobre isso, compreendermos e nos aprofundarmos sobre as coisas que foram vistas dentro do sepulcro vazio do Senhor. Graças te damos, Senhor Deus, nosso Pai bendito e soberano, pois é por tua graça que o Senhor estendeu a tua mão sobre nós e nos ajudou e nos fez chegar até aqui.
Graças te damos, ó Deus, pela bênção da instrução, do ensino, e de podermos, meu Deus, dar o primeiro passo no conhecimento destas verdades tão profundas, tão essenciais para a alma de cada um de nós. Cuida, Senhor, de cada uma das nossas vidas, guarda-nos debaixo das tuas mãos, conduze-nos, ó Deus, em paz e ajuda-nos, ó Senhor, a compreendermos coisas tão importantes, meu Deus, acerca da ressurreição do teu Filho. Nós oramos e damos graças a Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém.